Sexta Sinfonia de Beethoven, conhecida como Pastoral. E, na verdade, essa sinfonia ela é conhecida como Pastoral porque ela é uma sinfonia programática. O que é uma sinfonia programática? O que é música programática? Música programática é quando o compositor ele tem um pano de fundo, ele pode ter uma história, ele pode ter um poema, ele tem uma ideia, alguma coisa magética, ou uma história por trás da peça. Então, a Pastoral ela é interessante, é uma sinfonia em Fá maior, tá? Ela tem uma curiosidade porque ela tem 5 movimentos, na verdade. A gente pode identificar 5 movimentos que não é comum. Ela foi composta em 1808, tá? Aliás, Beethoven compôs várias sinfonias, né, na sequência. Ela é o opus 68 no índice de obras de Beethoven. E Beethoven dizia que ela é mais uma expressão do sentimento dessa ideia do campo, né, das imagens do campo, do que da pintura em si do campo. Então ele quer, com a música, expressar o sentimento, a sensação de estar passeando no campo, de estar na vida rural, vamos dizer assim. Tá? Ela é dedicada ao príncipe Franz Joseph von Lobkowitz, que era um grande patrono das obras de Beethoven, e ao conde Razumovsky. Ela traz algumas novidades em termos de orquestração, como novidades no sentido de inclusão de instrumentos, né? Como é o caso do piccolo, aquela flautinha transversal que é uma oitava acima da flauta normal, né? Da família das madeiras. Ela tem toda a combinação de madeiras, mais 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes e 2 fagotes. Na turma dos metais, ela tem aí uma novidade, além das 2 trompas comuns e 2 trompetes, ela tem 2 trombones, que são usados, tem os 2 tímpanos e tem a seção de cordas. O primeiro movimento da sinfonia é um allegro ma non troppo, em andamento mais vivo, né, allegro, em 2/4, a tonalidade da sinfonia é Fá maior, então, portanto, esse primeiro movimento começa em Fá maior, e ele é o despertar de sentimentos alegres na chegada ao campo. Ele está em forma sonata e tem várias células motívicas, assim, né, musicais, que representam, segundo Beethoven, padrões da natureza, né? E uma coisa que eu acho muito interessante da sinfonia é que no desenvolvimento dessa forma sonata, ele tem várias passagens, modulações, né, por mediantes, que é para quem isso não dá para explicar para quem não conhece música ainda, não conhece harmonia, mas para quem conhece, estiver assistindo essa live, ele modula de si bemol para ré maior, de ré maior aliás, de sol maior para mi maior, então são umas modulações assim, bem abruptas e rápidas, e isso dá uma textura, um colorido bonito, pictórico, assim, muito interessante. Essa sinfonia, inclusive, apareceu naquele filme do Walt Disney, Fantasia, né? Uma parte dela tem no filme do Walt Disney. Então vamos ouvir um pouquinho desse primeiro movimento, né? Para a gente ver esse início da Sinfonia Pastoral. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Para a gente ouvir essa cena no campo, né? A chegada ao campo. Então, esses doces motivos melódicos, eles representam essa
chegada ao campo, tá? Muito. Olha que bonito. Então é importante notar o grande contraste que há entre a sinfonia anterior, né, que é a quinta sinfonia, aquele clima denso, né, pesado que ela tem, pesado, mas num bom sentido, né, para essa sinfonia que é completamente pastoril, né, tem essa atmosfera bem diferente, né, da quinta sinfonia. Muito bem, deixa eu voltar aqui. O segundo movimento, como tradicional nas sinfonias de Beethoven, é um movimento lento, um andante molto mosso, em 12/8, ao compasso, e ele está na tonalidade de si bemol maior, que é o quarto grau da tonalidade principal da sinfonia. E a temática desse segundo movimento é a cena perto do riacho. Né? Tem corda, a seção de cordas, ela parece que o fluxo da água do riacho. Ela está em forma sonata também, e num determinado trecho da partitura, Beethoven especifica determinadas espécies de pássaros na partitura associadas a motivos melódicos dos instrumentos, como o rouxinol associado à flauta, a cordorniz associada ao oboé, e o cuco associado a 2 clarinetes. Eu vou colocar o início desse movimento e depois vou tentar chegar naquele trecho onde tem essas observações do próprio Beethoven em relação a esses pássaros, tá? Então vamos lá, vamos seguir adiante aqui para achar o segundo movimento. Opa, quase. Será que eu passei da entrada do segundo movimento? Acho que a partitura não está. Não está. E não, eu passei. Aqui já é o terceiro movimento. Então vou voltar um pouquinho aqui. Acho que ele não está atualizando. Ah, é, que aqui são os... Ah, aqui, ó. Cena no Riacho. Deixa eu ver se está no início. No final do primeiro movimento. Esse é o finalzinho do primeiro movimento. Agora sim a cena ao riacho. Olha que interessante essas cordas representando o fluxo da água.
Muito bem. Agora eu vou tentar localizar para vocês aquele pedaço dos pássaros, onde o Beethoven faz a referência dos motivos representando os pássaros. É mais para o final desse movimento. Opa. Eu acho que é agora. Opa. Estamos chegando. Aqui, ó. Exatamente. Vou colocar um pouquinho antes. Ops. Vamos deixar daqui. Ó, roxinol. A flauta. Agora entrou o boé. Quer ver? E o cuco. Ele especifica, inclusive, na partitura, né? Essa associação. De novo. O cuco e o... Isso é bem no finalzinho do movimento. E assim ele encerra a cena no riacho. Muito bem. O terceiro movimento dessa sinfonia é o scherzo. O scherzo é aquele movimento divertido, ágil, né? Ele é um scherzo trio, né? Com a tradição que vem lá do minueto. E ele representa o feliz encontro das pessoas no campo, de gente no campo. E tem vários motivos de danças folclóricas, tá? O trio, que é aquela seção intermediária, aparece, na verdade, 2 vezes. Então, como aconteceu na Quarta Sinfonia. E esse terceiro movimento, ele emenda com o quarto movimento. Assim como o quarto movimento vai emendar depois com o quinto, tá? Esse terceiro movimento, o scherzo está em 3/4, como é normal do scherzo, e volta para a tonalidade de Fá maior. Então, vamos dar uma ouvidinha no começo dele. Fragmento de dança. De música folclórica, né? Outro tema, né? Com cara de tema folclórico. Essa sinfonia tem todo esse clima leve, né? E agora, vou colocar um trecho da... Mais um trecho. O próximo movimento, que é a tempestade, né? Aqui ele sai do trio, deixa eu chegar lá na tempestade. A tempestade no campo. Então agora vocês vão ver como ele muda de caráter, né? A tempestade ele praticamente descreve a tempestade desde o início, a chuva começando a cair, até o
como é que chama? Aí ela fica intensa mesmo e depois a chuva se esvaindo, tá? Deixa eu só localizar. Não, aqui ainda estamos no... Opa, acho que vai começar aqui agora. A tempestade agora. Ó, tá começando a se armar. Opa, tem um trovão ali, né? Dos graves. São os pequenos pingos de chuva caindo. Aí, ó. Tem chuva por aí, hein? Muito bem, e esse movimento da tempestade se liga ao quinto movimento, que é um allegretto, em 6/8, que é a canção do pastor, né? E representa sentimentos de alegria e gratidão após a tempestade. Ela está em forma sonata rondó, e o tema principal é o canto de ação de graça dos pastores. Então vamos dar uma ouvidinha nesse último movimento da pastoral. Deixa eu ver se eu pego bem a ligação da tempestade com aqui, ó. Aqui a tempestade se esvaindo já. E começou o último movimento. É o tema, lembra, do canto de ação de graça dos pastores, né? Muito bem. E com isso, a gente tem um panorama de como é que é a Sexta Sinfonia de Beethoven, a pastoral.